Então, antes de começar a escrever os algoritmos, eu queria que vocês pensassem aqui na dificuldade de excluir o 28, por exemplo, esse elemento. Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí como é que você faz essa exclusão do 28, tá? Então é o seguinte, se você parou e pensou, você descobriu o quê? Para tirar o 28 daqui, eu tenho que tomar o cuidado para não perder a referência dos outros elementos. Por quê? Porque chegando no zero lá, nessa posição zero, eu tenho que conseguir chegar ao 35, 14 e o 70. E, claro, aqui tem 3 elementos, mas se tivesse bem mais elementos, né? Se você quiser rearranjar isso aí, você vai ter um tempo considerável, considerando uma quantidade mais significativa de chaves, tá? Outra coisa também é o 23. É, ele não é referente à posição zero, ele é referente à posição 2 e tem que estar aí também de alguma forma, né? Porque lá na posição 2 está o número que é referente ao zero, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado. E para não rearranjar tudo, né? Ou então pensar em alguma coisa mais elaborada e mais complicada, a gente vai considerar que a gente vai fazer a remoção preguiçosa. Que remoção preguiçosa é essa? A chave ela vai continuar lá, só que eu vou ter um novo campo lá em cada pedacinho dessa tabela que vai me falar o estado desse pedaço, se ele está ocupado ou não ocupado. Quando ele estiver ocupado, é porque eu estou considerando que a chave que está lá, eu inseri ela na minha tabela. Quando eu falar não ocupado, é porque o que tiver lá na chave é lixo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode apagar, tudo bem? Então, aqui o nó, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó. Você tem a chave, você tem o estado e você tem um ponte, que é o nosso ponteiro. E o estado, ele pode ter duas possibilidades, o ocupado e o não ocupado, tá? Então, lá para nossa remoção, basta a gente procurar a chave. Quando a gente achar a chave ocupada que tem o elemento que a gente quer excluir, a gente simplesmente troca o estado para não ocupado, tudo bem? Então, vamos agora aqui para o nosso algoritmo de busca, tá? Então, basicamente o que a gente tem que se importar é que ele vai receber essa chave e quer procurar ela dentro da tabela, tá? Então, nosso objetivo principal é encontrar a posição do x, tá? E, claro, professor, então é bem simples. Coloca o hash de x, a função hash de x, você vai para a primeira posição da lista circular que está lá. Depois você vai para se não for o x, você vai para o próximo. E assim você vai procurando, você vai para o próximo até você achar. Se você voltar para o h de x de novo, para o hash de x, é porque você percorreu a lista circular inteira e não achou o x. Tudo bem? Agora eu vou colocar mais algumas coisas aqui que é para ajudar nos próximos algoritmos, tá? Que tem a ver com esse AND aqui e tem a ver com esse A aqui, tá bem? Então, suponha que eu tenho uma variável j lá, você vai colocar um compartimento não ocupado lá da lista de h de x, hash de x, tá? Ou então, ele pode ser lambda também se você não conseguir achar esse compartimento não ocupado. Tá? Lambda aqui você tem que pensar como nulo, tá? Nulo. O A, ele vai ser 1 se o x for encontrado. Se você conseguir encontrar o x, você vai colocar o A recebendo 1, tá? E 2 em caso contrário. O AND vai ser igual ao J se a chave não for encontrada. Se você conseguir encontrar a chave, você vai retornar no end o endereço da chave, tá? Ou seja, o endereço de x, tá? Então, o porquê disso aqui a gente vai entender melhor nos outros algoritmos. A gente vai ver que se a busca for
feita dessa forma aqui, vai ajudar bem a gente nos próximos algoritmos, tá? Então vamos aqui para a nossa primeira linha do nosso algoritmo. O A, ele tem que ser 1 ou 2. Então eu vou fazer ele receber 0, porque eu quero colocar ele dentro de um loop. Enquanto ele for 0, eu vou ficar buscando lá os meus elementos, tá? Aí quando eu conseguir encontrar, então eu vou colocar ele para ser 1, tá? Caso contrário, eu já percorri a minha lista inteira e não consegui achar. Então aí eu vou colocar 2 para ele, tá? Mas o fato é que ele vai receber 0 aqui para ser a condição do loop continuar, tá? O end eu vou colocar para ele receber o hash de x. Lembrando que o end ele é o endereço do x se o x existir nessa tabela, tá? Então, o x pode estar no hash de x. Por quê? Ele pode ser o primeiro elemento lá da tabela do hash de x. Então, eu vou colocar o end aqui logo. E o j, como eu não encontrei nada, né? Eu não fiz nada até agora, eu vou colocar ele para receber lambda. Então, o meu objetivo é, quando eu for buscando o x, aí eu vou olhar para o compartimento. Se eu olhar que algum compartimento não está ocupado, aí eu só coloco ele J, tá? Eu guardo o endereço dele lá no J. Então, na linha 2 eu posso começar o meu loop. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro do loop é saber se o estado que eu estou vendo, se o compartimento que eu estou vendo, se ele está ocupado ou não. Claro, eu estou no end, tá? Então, se o estado do tEnd é não ocupado, então isso quer dizer que eu vou ter que pegar o meu J e guardar essa posição não está ocupada, tá? Eu vou só subir aqui para ficar mais claro, né? Porque eu já... Então, aqui nesse caso, o J recebe o end. Agora, eu vou ter que verificar o quê? Se o tEnd.chave ele é igual ao x, ou seja, se está lá a chave que eu quero achar. E, claro, essa posição ela tem que estar ocupada, tá? Nesse caso, eu encontrei a chave. Bem, quando eu encontrar a chave, o A... Só subir aqui um pouquinho. O A tem que ser 1, tá? O x ele foi encontrado, então... Mas, se isso aqui não acontece, é porque a chave não está lá. Eu vou ter que ir para próximo. Vou só subir aqui um pouco para a gente... Então, o end ele vai ter que receber o próximo endereço. Quem é o próximo endereço é o tDend.point. E só para fechar, eu tenho que verificar se esse próximo endereço que eu fui, ele na verdade foi o primeiro. Tá? Ou seja, porque eu posso ter percorrido a lista encadeada toda, como ela é circular, ela vai voltar para o início. E o início eu sei que é o h de x. Então, se esse novo end agora for o meu h de x, eu vou ter que parar e dizer que a chave não foi encontrada. Então, a parada vai ser pelo A recebendo 2, né? Só vindo aqui para cima, ó, o A ele vai ser 2, caso contrário, ou seja, se a chave não for encontrada, tá? Então, no caso, eu vou colocar lá o A2. E o end ele vai ter que receber J, tá? Se a gente vir aqui para cima, o end ele é igual ao J se a chave não for encontrada. Então, e aqui a gente finaliza o nosso algoritmo mais simples, tá? E com esse aqui ele vai ajudar muito para os outros. E agora o de remoção. Então, aqui no algoritmo de remoção, a gente tem que fazer o quê? A gente faz a busca. Se ele encontrar, a minha chave ela vai estar no endereço end. E eu só faço colocar o t.end
recebe não ocupado, né? Então, faz a busca. Depois a gente vê se foi encontrado. Se foi encontrado, é porque o A é igual a 1, tá? Vou fazer essa verificação. E o T end.estado recebe não ocupado. E se isso não ocorre, é porque o elemento ele não existe na tabela, ou seja, a exclusão ela é inválida, porque esse elemento ele não existe. E agora vamos para finalmente o nosso algoritmo de inserção. Então, a primeira coisa que a gente faz na inserção é a busca. Nesse caso, a gente está considerando que a gente só vai inserir elementos que não sejam repetidos. Ou seja, se o elemento já estiver lá, eu não vou inserir ele. Então, eu vou ter que fazer essa verificação. Se o A for igual a 1, então isso quer dizer que a chave ela já existe e eu não vou fazer essa inserção, tá? Então, se o usuário ele quiser fazer uma inserção com o elemento que já existe, eu vou e retorno com essa mensagem: inserção inválida, a chave já existe. Então, se isso não acontece, a gente vai ter que inserir. Lembrando uma coisa, que se o end, nesse caso aqui, ele for diferente de lambda, ele vai estar guardando uma posição, um compartimento da tabela que não está ocupado. Então, basta eu colocar nessa posição do end, para esse caso aqui que a chave não está, tá aqui. Aqui nesse caso de que a gente tem que inserir a chave, tudo bem? Então, nesse caso, o tEnd.chave vai receber x e o estado ele vai receber ocupado. Mas se o end for diferente de lambda, então eu vou ter que procurar na minha tabela uma posição que não esteja ocupada para colocar o x lá. Depois que eu colocar o x lá, eu vou ter que fazer a fusão das listas. Então, agora eu vou ter que percorrer a minha tabela, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu vou criar uma variável i, que vai ser iniciada com 1. E ela vai servir para eu contar quantos compartimentos eu vi lá da minha tabela. Sei que eu tenho no máximo m, tá? Eu vou considerar que m é o tamanho da minha tabela. Então, ele vai do 1 e até o m. E a variável j eu vou colocar para ela receber o hash de x. Então, só recapitulando lá o nosso exemplo, a gente colocava na posição mais próxima que a gente estava procurando, né? Lembram? E eu ia lá para a posição 0, aí eu buscava a mais próxima, que era a primeira, né? Depois, se lá tivesse ocupada, eu ia para a próxima, que era a segunda. Quando eu pesquisei primeiro no 2, eu fui ver o 3, depois o 4, depois o 8. Então, aqui o J ele vai começar do hash de x, tudo bem? Então, eu vou ver nessa posição, se não tiver, eu vou para outra, que é a próxima, ou seja, é o hash de x mais 1. Bem? E assim eu vou pesquisando. Então, agora eu vou criar o meu loop, que ele vai percorrer a memória, ou seja, a minha tabela, tá? Então, enquanto o meu i, que é o meu contador, ele está contando quantos compartimentos eu estou vendo lá na minha tabela, enquanto ele for até o tamanho da tabela, eu vou ter que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é verificar se o espaço está ocupado. Lembrando que eu estou vendo os espaços pelo J, tá? Então, se o tj.estado estiver ocupado, eu tenho que verificar o próximo. Ou seja, o tj ele vai receber ele mais 1. Só que se eu colocar só dessa forma, eu vou ter um problema. Por exemplo, se o hash de x ele for o último elemento da tabela, por exemplo, o próximo elemento
tem, né, o próximo que é maior que ele. Por quê? Porque o último elemento ele tá na posição maior possível. Então é para eu voltar para o começo da tabela. Como é que eu faço isso? Simplesmente coloco o módulo, né? Então, boto j mais 1, módulo m, que é o tamanho lá da tabela, tudo bem? Tenho que incrementar o x também, é claro. Então, do jeito que está aqui, se eu percorrer a minha tabela inteira e todo mundo tiver ocupado, eu tenho que o i ele vai sair com m mais 1, igual a m mais 1, tá? Então, nesse caso, se ele sair com m mais 1, vai dar overflow. Por quê? Porque eu procurei na minha tabela inteira e não achei nenhum compartimento que não tivesse ocupado. Ou seja, todo mundo lá da minha tabela tá ocupado. Então, para ele sair desse loop aqui, informando que tem um compartimento não ocupado, que você conseguiu encontrar um compartimento não ocupado, eu vou colocar para o i receber m mais 2. Então, quando ele sai com m mais 2, eu sei que o i está em uma posição e o estado não está ocupado. Bem, e aqui finalizamos nosso quanto. Agora eu tenho que ver se deu overflow, né? Vai dar overflow quando o i for igual a m mais 1, como eu acabei de falar, né? Ok, então nesse momento aqui, e se o m não for m mais 1, né? Se o i não for igual a m mais 1, se ele for m mais 2, por exemplo, eu vou ter que fazer a minha fusão de listas. Bem, que eu vou colocar aqui agora. Só que a gente já fez isso aqui. Eu vou colocar lá no exemplo para vocês verem que a gente já fez. Então, ó, a fusão de listas a gente já fez. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou colar lá no meu código, tá? Copiar aqui agora. Bem, pronto, copiei e colei simples. Então, aqui eu consigo, se não. Pronto. Então, a partir de agora, basicamente, o que eu tenho que fazer é colocar a chave lá no tj.chave e o estado desse cara tem que ser ocupado. E aqui finalizamos o nosso algoritmo. É assim a gente vai ver ele melhor, né? O nosso algoritmo de inserção, tá? Então, é isso. Todos fiquem com Deus e Deus os abençoe.